Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Incast. Eu sou a Malu Sadoski Eu, Iris Coelho. e hoje nós recebemos aqui o Ronan Mendes, que vem falar de um tema. Olha aqui, ó. Grandes líderes primeiro governam a si mesmo. Porque o Ronan teve que se governar para sair de situações difíceis, não é isso, Ronan? Exatamente, exatamente. Seja Seja muito bem-vindo, bem-vindo. viu? Obrigado, Uma honra obrigado. receber você aqui. Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E vamos ter uma troca legal aqui para falar de grandes líderes É e como governar a isso. si mesmo. É Com isso. Foi, certeza. foi uma sorte, porque o Ronan não é maringaense mais, Mas, se né? mudou, tá morando em São Paulo. Então, pegamos aí, né, no susto Sim. para trazer ele aqui pro nosso podcast, pro nosso programa. Então, tem muito conteúdo que a gente quer extrair dele. E assim, vamos começar falando o porquê dessa mudança para São Paulo, né, Ronan? Vamos lá, vamos lá. Bom, brevemente aqui me apresentar para a turma que de repente ainda não me conhece. Isso. Ronan Mendes, meu nome. Há pouco mais de uma década eu construo negócios que focam muito em trazer o fundador com liberdade de governo, escala e liderança forte. E também atualmente eu tenho meu negócio que é R Mendes, focado no mercado de luxo público masculino. E falando de São Paulo, bom, tem uma. Nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, né? Fazendo Fazendo uma brincadeira, né? uma brincadeira e história longa, curta, assim. Mas São Paulo eu acredito que foi um entendimento meu e da minha esposa que era o próximo passo da nossa jornada. E falando muito sobre ter que se governar a si mesmo também, quando a gente pensa numa transição, sou natural de Maringá, então tem operação aqui, tem uma loja aqui, depois vieram outras lojas fora também, loja em Campinas, e hoje atualmente nós moramos em Alphaville. E antes de tomar essa decisão de ir para São Paulo, nós tivemos que ter uma reflexão profunda se de fato era o passo ideal, porque os nossos negócios ficavam aqui, mas nós acreditamos que para onde nós queremos chegar na nossa carreira, nos nossos negócios como um todo, São Paulo acabaria sendo um passo natural dentro dessa jornada e atualmente nós residimos em Alphaville. Inclusive esse mês completa um ano. Olha só, né? E como que está sendo, Ronan? Porque você, bom, tem um negócio já consolidado aqui na cidade de Maringá, né? Que é a R Mendes, Isso. que é uma marca incrível, né? Todo, 100% da criação é tua? 100%. Hoje a R Mendes é do 0 ao 100. A gente cria, desenvolve Olha, produto com equipe de estilo, cuida de toda a parte de planejamento e controle de produção, até chegar na legal. ponta e a partir disso tem todo o trabalho de marca, de negócio, de liderança, de equipe, de varejo para o cliente final. Uhum. Então, o Ronan ele tem know-how para trazer exatamente quais são os principais pontos que quem é líder, né, precisa desenvolver. Se não tem isso nato, né, que tem esses detalhes, né, que tem algumas características que já são natas, mas desenvolver algumas características para enfrentar aí esses desafios. E aí você estava comentando um pouquinho antes da loja de Curitiba, que foi um grande desafio, e aí foi nesse momento que você precisou se governar bem, né? Como é que foi isso? Teve o despertar, né? E o que você identificou em você como líder que foi, assim, determinante para você conseguir passar bem, né, por essas situações? Bom, nesse episódio de Curitiba que nós estávamos falando, eu vejo que, como líder, me exigiu muito. Primeiro, é o tema nosso. Muitos episódios na minha vida, eu costumo dizer que, primeiro, de fato, nós precisamos nos governar. Quando a gente pega grandes líderes da civilização, do nosso tempo, quando eles deixaram de se governar, os impérios caíram. Então, você pega um próprio Marco Aurélio, Império Romano, ele tinha como visão se governar primeiro e sempre se lembrar que apesar do cargo que ele estava, ele tinha muitas qualidades que precisavam ser entregues como líder, mas o ego não podia passar, a vaidade não podia passar. Ele tinha um staff em volta dele que lembrava ele o tempo todo que de fato ele era diante da criação. Nesse tempo eles falavam isso, né? E aí, quando eu falo dessa parte de governo de si mesmo, eu me inspiro muito nesses líderes, Marco Aurélio, Alexandre o Grande, porque foram
foram ícones do nosso tempo que, de fato, tiveram que se conhecer muito bem para construir o que iriam construir. Então, quando fala-se de se governar a si mesmo, eu acredito que muito o primeiro ponto é você se autoconhecer. Você entender suas luzes, suas sombras, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Isso mais ali na frente vai reverberar na parte de liderança e quem quer governar times. Mas pensando no ponto de Curitiba, naquele tempo, para mim, eu precisei também me ouvir para tomar algumas decisões no pós. Porque eu tinha conselheiros que me orientavam a tomar algumas decisões, mas que de fato naquele momento não estavam muito conectadas com o caminho que eu acreditava ser o melhor. Sim. E foi quando eu falei, espera aí, até aqui eu trouxe um negócio. Então, o que o Ronan tomaria de decisão sem influência nenhuma? E foi quando eu consegui sair de um problema lá que, na verdade, nós precisamos tomar uma decisão muito rápida de encerramento de loja. Né? Porque acabou não se desdobrando da maneira que nós queríamos, tinha todo um cap table lá diferente de pessoas envolvidas, mas naquele tempo foi quando eu olhei para dentro que eu consegui sair desse problema. Então, eu busquei muito discernimento espiritual para poder tomar as melhores decisões, me apegar em princípios e valores muito sólidos, e ter conversas difíceis muitas vezes visando o longo prazo e não olhando o curto prazo. Porque uma das coisas que quando eu falo que a primeira coisa para a gente se governar, para tomada de decisão, é você remover o fatorial dinheiro do primeira coisa. Você fala assim, se eu não tiver que pensar no dinheiro, qual decisão seria mais óbvia que eu tomaria? Olha que interessante isso. Só isso é uma chave que facilita mais 50% das decisões que a gente precisa tomar ao longo da vida. Porque é inato do ser humano, naturalmente. Seja consciente ou inconsciente, a gente pensa no quanto a gente vai estar exposto se tomar alguma decisão. E quando eu removi o dinheiro da equação, eu falei, bom, o que eu faria é isso. Não me importa, isso aqui me traz paz, isso aqui eu progrido, isso aqui eu avanço, isso aqui é o que eu acredito. O que é princípios e valores? Fui buscar seguir princípios bíblicos. Eu sou um cara que eu acredito que, independente de religião, a Bíblia, que está aí há mais de 2000 anos, ela é recheada de ensinamentos para liderança. Perfeito. Então, quem ainda não teve familiaridade com isso, eu deixo já um convite para ler o livro de Provérbios, que são 31 dias, então faça esse desafio. 31 capítulos, um por dia, abre um mês que deu 31. Talvez é esse o seu mês aí para olhar. Olha, quais gente, são eu acho que já é uma Vai dica isso. encontrar ensinamentos ali. Práticos. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, que foi o maior líder que produziu mais riqueza no nosso tempo. Então, se você pensar num homem mais rico de todos os tempos, não é Rockefeller, não é do nosso tempo atual, foi Salomão. E Salomão, ele deixou um livro de negócios, eu diria, de ensinamentos práticos dentro da Bíblia, que chama Provérbios. Sim. E lá tem vários conselhos práticos para você tomar decisões. Assim como um filho ouvir pai e mãe para que serão correntes para o seu pescoço e ornamentos para sua cabeça, assim você prolongará seus dias na terra. Então isso é provérbio, falando de mães, empresárias. Perfeito. E então a gente sabe que governar o lar também com filho é um grande desafio, com o trabalho também. Então lá dentro de Provérbios foi onde eu falei, meus princípios são esses. Parece que foi um tempo que eu me aproximei disso tudo para sair do movimento difícil. Então foi quando Curitiba a gente conseguiu tomar uma decisão rápida lá e resolver esse grande desafio que foi na ocasião, que era fazer uma transição de loja, fazer movimentação de ponto, encerrar uma operação que de fato às vezes não entregou, de fato não entregou o que a gente esperava. E finalizando, tá aí mais um exemplo de governo de si, porque às vezes nós podemos estar postergando decisões difíceis pelo fato de ter o orgulho e o ego preso em algo que a gente pode se libertar com muita facilidade. Muitas vezes é esse apego, né? De o que é que vão pensar de mim? Nossa, mas eu apostei tanto nesse negócio, né? E agora fica ali, falar que ela não vai fica dar. ali segurando, tentando ir até a última consequência e esquece de fazer uma análise mais profunda, né? E resolver o problema o mais rápido possível, que eu acho que foi a decisão que você tomou lá, né? Você já tinha uma experiência, já estava numa formação pessoal que levou você a esse caminho, de não deixar virar uma dor de cabeça muito grande. Que daí não seria sobre você, seria sobre a empresa, né?
Foi o que ela falou. Às vezes a pessoa fala, não vou, porque o que vai pensar? Realmente, é dar um passinho para trás, Quanto né? tempo E você ver. ficou com a operação de Curitiba? Foram 4 meses, foi algo muito rápido. Foi um baita Ah, aprendizado. é mais, Porque Nossa, é assim, 4 mais meses e difícil muita ainda. coisa, né? foi menos tempo do que a gente levou para abrir a loja. Mais difícil ainda, Nossa. né? Tomar uma decisão rápida, Olha o assim. Foi, tanto de coisas devem ter acontecido, e você ter que parar, pensar, analisar. foi. Nossa. Lá na época, na operação, tinha um sócio nessa operação, então, quando foi identificado, a gente teve uma conversa e a partir dali a gente entendeu o caminho e as coisas aconteceram, sabe? Então eu deixo até uma reflexão, assim, hoje para quem busca dar um passo ou uma tomada de decisão na sua vida. Acho que o primeiro ponto é você flertar com aquilo que chama dentro de você, com a tua intuição, que você acredita, que faz sentido pagar o preço de buscar aquilo que você deseja. Se não você quem? Né? Então, se não agora, quando? Então, a partir do momento que você identifica, é você negociando com você mesmo quais serão as decisões que você vai tomar. Porque no fim do dia, o governo de si é você brigar com a própria mente. E dentro da própria mente vai estar crenças, autoconhecimento, Auto-boicote. Nossa, autoboicote, turbilhão, né? e preocupação de fora. Aham. Tem um autor que é o Ryan Holiday, que eu gosto muito, que ele tem um livro que se chama O Ego é o Seu Maior Inimigo. Exato. E na maioria das vezes, nós como empresários, profissionais de carreira, quando a gente coloca o ego, e o ego ele vem revestido muitas vezes no inconsciente. Ninguém toma uma decisão ou deixa de tomar uma decisão falando assim, não vou tomar esta decisão porque o meu ego que está à frente. Aham. Mas está dentro. Então, por isso que essa embutido, né? jornada de se governar, de se autoconhecer, de se tornar um líder forte, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como se tornar um líder forte? Quais são as ferramentas? Como eu posso aplicar? O que eu acredito? Então, eu acredito que são vários elementos que forjam uma liderança forte. Começa muito no autogoverno e no autoconhecimento. Né? Então, quando você tem alguma decisão para tomar, é muito importante você se revisitar primeiro e lembrar qual é o final da jornada, o porquê de você estar fazendo o que você faz. Então, acaba trazendo muitas chaves ali que vão facilitar você ao longo da jornada. Nossa, minha cabeça tá assim, ó. Ele tá falando e eu tô pensando também tanta coisa. Gente, parece que assim, hoje você veio num dia para deixar assim aquele monte de ponto de interrogação para a noite a gente parar e pensar, e até quem está assistindo, ouvindo, né, está para pensar que realmente, né, tem que ser feito, que às vezes a gente não tem coragem. Não, e esse é o nosso propósito, é realmente trazer esses incômodos, porque o nosso network, a nossa audiência, ele é, em grande maioria, empreendedores, empreendedoras e que certamente estão passando por desafios, Aham. né? E muitas vezes não conseguem olhar para o seu negócio olhando a si mesmo primeiro. E o foco no dinheiro, né? Não, Nossa, depois da sua fala mudou tudo aqui. o meu principal problema é o dinheiro. É. Muitas vezes não é o principal problema, não é? E essa dica que você deu de tira o dinheiro e olha para o teu negócio, segue a tua intuição, ela é valiosíssima, né? Porque a gente não tem esses ensinamentos com tanta acessibilidade, né? Com facilidade. E trazer essa forma de pensar, trazer essa mentalidade é o que realmente a gente pretende com esse canal, Aham. com esse podcast, realmente trazer conteúdo Para agregar, com né? Para ajudar. aplicabilidade. Exatamente. Para ajudar aí outras Exatamente. pessoas. Que isso daí nós estamos aí no YouTube, mas também no Spotify, então, quer dizer, vai assistir, vai ouvir, e a pessoa vai poder pensar. Não, tá sendo uma aula aqui. Legal, legal. Bom, fico feliz de contribuir com vocês. Sabe que você falou uma palavra ali que me pegou. Você falou assim, coragem. Então, e me veio aqui, eu sou muito espontâneo, assim, até a gente conversando aqui, me veio uma passagem que na Bíblia fala, né? Quando, não sei se, quem não conhece, vou partir do ponto como estamos nós aqui, se vocês conhecerem, vocês já me falam, senão a audiência depois pesquisa, alguém vai conhecer, que é a história de Gideão. Então, tem a história de Gideão, tem a história de Josué, mas Deus fala ser forte e corajoso. Então, muitas vezes a gente sabe uma decisão que tem que tomar, sabe um sonho que nós queremos pagar o preço por, mas o que falta é a coragem. Coragem. E aí isso levanta outra pergunta. Ronan,
como você pode me trazer uma visão sua prática em relação à coragem? Porque coragem, de certo modo, ele é um sentimento. Você sente a coragem, digamos dessa forma. Eu acredito nisso. Mas eu trago para outro ponto. Para mim, coragem é uma atitude. É igual você saltar de paraquedas. Você parou na porta do avião, coragem. Coragem é atitude. Isso aí. Eu não tenho coragem de saltar do avião. Tem coragem? Não. Tem coragem? A gente sabe se posso até ir. Posso até ir lá e pensar. Mas, A assim, minha atitude é de coragem. mas na hora que Gravar. você para na ponta do bungee chega. jump, a coragem é atitude. É isso aí. Travou, amarelou, tem Isso que aí. descer. Eu já E pulei. agora? E agora? Não tem volta, não tinha Não volta. tem volta. Então, assim, na vida pessoal e nos negócios e em liderança, eu acho que a coragem, para mim, ela se traduz muito em atitude. E quando a gente pensa no sistema de um líder forte, eu gosto muito de pensar de 4 pontos. Que o primeiro é o pilar físico, pilar mental, pilar emocional e o pilar espiritual. Eu acredito nessa equação. Então, para mim, essa é a chave para você ter uma vida plena. A gente sabe que a vida existem desafios, vão existir batalhas, Sempre. mas no ponto de coragem e atitude, pegando o primeiro ponto do físico, eu falo que corpo forte, mente forte. Se você quer se tornar um líder forte, quer governar a si mesmo, você tem que primeiro governar sua própria mente e dominar a si próprio. Excelente. E quando a gente fala em dominar a si próprio, é cuidar do seu maior ativo, que é o teu corpo. Tem uma passagem que fala, não vou me lembrar o autor, que ele fala assim, ó, Deus me deu a mensagem. Eu não cuidei do cavalo e não levei a mensagem. Olha só. Então, assim, eu preciso cuidar do meu ativo, que é a saúde. Perfeito. Então, em rodas de empresários, a gente conversa e tem... Para alguns é mais confortável, para outros é mais Nem desconfortável. tanto, né? Mas eu acho que o nosso intuito aqui é gerar desconforto, é gerar valor, é Sim. trazer aquele insight e falar, cara, isso aqui trouxe um ponto de vista que até então... É cutucar E eu mesmo, costumo falar As que o conversas mais... difíceis necessárias, Sim, né? tem que ser. Eu falo que o que mais incomoda é o que mais você tem que olhar. É o que mais tem que mexer. Isso já revela um pouco de crença, princípios e valores. Isso. Sabe? Então, assim, tem uma rotina básica de treino, de alimentação, que daí a parte mental é a parte do que você come, do que você coloca dentro do seu ativo, que é o corpo. Então, ter uma alimentação no mínimo balanceada. E já eu vou chegar na liderança. Parece que Parece que não tem muito a ver, mas tem. né? Mas tem. Porque, assim, você pensar em cuidar do seu corpo vai aumentar a qualidade do teu sono. Se você, no mínimo, ter 3 a 4 dias de atividade física. Ronan, é difícil? Eu sei que é. Tem um outro termo que fala que é o compounding effect, que é o efeito cumulativo das coisas. Se eu chego para você e falo assim, ó, eu treino 0, mas amanhã eu tenho que treinar, a sua mente já projeta 5 dias por semana, logo você não inicia porque o gasto do capital emocional é muito grande para sair da inércia. Então eu sempre falo, quer começar a treinar? Seu objetivo essa semana é 1 dia. Incríveis 1 dia. Quarta. Estamos fechados? Próxima semana, só quarta. Na terceira, vamos colocar terça e quinta, 2 dias só? Esse é o efeito do compounding effect. Então, quando você começa a colocar como uma locomotiva de trem, no começo ela é demorada, depois ela vai. Depois embala. Então, você pensa em sair da inércia para o primeiro, você vai ter que ter um porquê muito forte. Porque com um porquê forte, você sustenta qualquer como. Tenho filho, tenho casa para cuidar. Eu admiro muito mulher empreendedora, empresária, porque, assim, elas... é uma coisa criada por Deus, assim, pra dar conta de tudo. Só Deus pra criar a mulher. Só Deus, cara. Só Deus. Porque, assim, vai trabalhar, tem que cuidar do filho. À noite tem que olhar pra casa. Tem que tomar Alimentação conta do da marido, família. alimentação da família, dos meninos e tal. Meninas, enfim, tô falando filho de forma geral. Então, assim, se a mulher não inserir na agenda também cuidar do seu próprio corpo, ela tem que pensar o seguinte, o meu porquê. Se eu tô na área de negócios, que é onde a gente tá, esse ecossistema aqui, nós estamos falando em termos de negócio, cuidar do meu corpo vai me trazer força para eu liderar melhor. Porque eu vou dormir melhor, vou me recuperar melhor, vou ter mais clareza para tomada de decisões no meu dia a dia. Então, quando eu não tenho privação de sono, quando eu diminuo meu cortisol, que é a ansiedade, que é tudo, isso me ajuda a ter clareza e tomar melhores decisões. Então, por isso que conecta com o que eu falei, corpo forte, mente forte. Essa é a primeira coisa que eu acredito. Físico. Mental, como você se alimenta, no básico. Então, se você fizer um acompanhamento... Hoje eu tenho um staff para me ajudar a tomar decisões de negócio e cuidar de mim porque eu acredito que ser empresário é você ser um atleta. Um atleta para disputar Olimpíadas.
cara tem que treinar. Você ser empresário é uma profissão. Exato. As pessoas olham para o empresário como, o cara que, pô, ainda mais hoje em dia, né? Tá muito assim, o empresário, ele é meio que o inimigo. Mas, na verdade, cara, ele tá junto no sistema, ele ajuda a construir o Brasil. Eu acredito muito nisso. E ele também é um atleta. Então, se você não se cuidar do corpo, treinando, se alimentar, vai dificultar suas decisões e também ideias para você criar novos negócios. Então, quando você come bem, você, por um time, igual eu falei que eu tenho um staff que me ajuda, eu sei que o que eu como, se eu tenho uma reunião às 2, eu sei o que eu almocei hoje para estar aqui. Porque se eu erro na alimentação, eu tô letárgico, meu cérebro tá pensando mais devagar, eu tô com sono e eu não consigo entregar o que eu gosto, que é a máxima performance. Sim. Perfeito. Então, cuidar da mente também é um ativo das emoções. Então, olhar para dentro aqui é um ponto. Seja um terapeuta, seja alguma coisa do seu meio que você consiga olhar para a tua jornada e entender por que você toma as decisões que você toma. E aí o espiritual é uma área que eu respeito muito, mas é você ter algo maior que você acredita. Então, já deu para perceber que eu trago muitas referências bíblicas. Então, para mim, eu sou um cara espiritualizado, não sou um cara religioso. Então, eu me inspiro muito em grandes líderes bíblicos. Então, Davi, para mim, é uma inspiração muito forte. E Davi também ele caiu quando ele deixou de se governar. Quem conhece a história de Davi. Mas, no fim, como ele era um homem segundo o coração de Deus, a partir do momento que ele entendia, ele se arrependia, isso é legal para uma liderança, ele se perdoava e seguia em frente. Porque às vezes também a gente fica preso na culpa de ter tomado alguma decisão ruim. Fica arrastando corrente. Fica arrastando Exatamente. coisas e correntes e âncoras que nem te pertencem mais. Da onde você estava, você tomou as decisões com as ferramentas que você tinha naquele tempo. Mas aí você fica naquele limbo, não sai daquilo, E aí você não acaba avança. deixando de avançar e te trava. Voltamos agora para fechar o arco, na coragem. Então, tem um autor que eu gosto, que é o Tim Harvey, ele fala, é ser, agir e ter. Muitas vezes a gente quer ter o melhor momento para agir, para aí ser. Mas Exato. quando você aí você vai agir como, e aí você vai acessar aquilo que você deseja. Então, volta de novo na coragem. A hora que você se permite, se posiciona e fala, sim, eu sou capaz por causa disso, disso e disso. Você usa essas alavancas ao seu favor que eu falei, físico, mental, emocional, espiritual. Não tem como. Por isso que as pessoas falam assim, quando chegar meu melhor momento, eu vou fazer. Não tem muito isso, né? Então, gente, e aí? Sabe qual que é o melhor momento? Agora. Uma vez eu li uma frase que me impactou muito. Era um livro de vendas do Grant Cardone. Para quem quiser pesquisar, ele tem um livro que aqui no Brasil a tradução é 10x, 10x. Eu acredito que até conecta com o nosso assunto de hoje. Porque Vou quando até você anotar o vai... nome aqui. Por favor. 10x, Grant Cardone. E anotem Então também, ele fala, você vai ter que ter ações 10x potencializadas para poder alcançar aquilo que você deseja. Porque muitas vezes a gente negligencia a capacidade de esforço necessário para alcançar o nosso plano, o nosso objetivo. E é onde a maioria das pessoas param. Então, quando você tem esse modelo mental, você entende que sim, eu vou agir, vou ter que passar por desconforto, e já de novo volta na pauta de governo de si, por isso que essa é uma frase que eu ando comigo, falo, grandes líderes primeiro governam a si mesmo, porque quando você não se governa, você posterga, você não tem... Como vai governar outros? Aí a gente entra nós nem acessamos ainda outra camada, né? E a partir do momento que você se governa, você vai começar a governar pessoas. Começa a ter condições para Liderar. Então é aquilo que a liderança ela não é um cargo, ela é uma conquista. Já tive dentro de negócio pessoas que quando você é muito bom na área da vendas, eu vou usar esse exemplo. Só que isso não garante que você vai ser um bom líder. Exato. Quantos exemplos a gente viu na prática? Já né? aconteceu isso comigo na empresa. Tipo, a pessoa era assim, tipo, sempre top das vendas. Hora que colocou de supervisor ou vai colocar de gerência, não adianta, não dá certo, porque ele é vendedor nato. Ele não ele não tem como ser líder. Não tem ele esse perfil, né? Não tem esse perfil, Não ele consegue gosta liderar das acontece pessoas. muito isso. Acontece, e o Grant Cardone ali que eu citei o livro, ele fala isso, né? Como ele é de vendas, ele falou qual é o melhor... A partir do momento que você tem esse modelo mental de ações potencializadas para alcançar o que você deseja, ele fala qual é o melhor momento? Agora. Qual é o melhor momento de falar com aquele cliente? Agora. Porque a mente o tempo todo vai falar assim,
segunda, 3 da tarde, o meu cliente não atende. Uhum. Quarta, 9h30 da manhã, não atende. Ele vai trazendo o conforto pra Vai você se trazendo Pra você sabotar. não encarar, Pra você né? sabotar. Pra você se sabotar. Ele tá te protegendo. Ele tá te Exato. defendendo a o nossa tempo mente. todo. É. É a nossa mente. Então, por isso que a partir dessa consciência, eu falo, cara, o melhor momento é agora. Eu vou ligar, vou falar, vou mandar mensagem, vou enfrentar. E aí começa, porque muitas vezes com quem você conversa é para fazer ou não fazer essas coisas? Com você mesmo. É. Então, por isso que eu gosto muito desse conceito. Eu acredito que essa é a maior chave para todo mundo que deseja empreender, fazer transição de carreira, sair de um ponto. Eu penso que tudo que nós estamos falando aqui, assim, tá tudo conectado. Uhum. Se eu preciso fazer uma transição, eu preciso ter atitude que vem com a Aham. coragem. Começa e no meio do caminho vai ajustando. Uhum. Eu estava numa mesa esses dias em São Paulo com alguns empresários e nós estávamos conversando. E aí a conversa foi assim, cara, quais foram de todas as ações 10x que vocês tiveram, que tiraram você de um ponto A para o ponto B, que de fato trouxe ação, resultado potencializado, qual era o momento? Cara, avião caindo. Hum. Não tem tempo certo, não tem hora certa. Então, a gente encontra um padrão de pessoas de muito sucesso que elas vão se desenvolvendo no longo da jornada. Porque se você esperar estar muito pronto, num mercado que a gente vive hoje, o muito pronto já perdeu time. Já foi. Já foi. Então, eu acredito muito nisso, sabe? A gente se autoconhecer, saber nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e para isso tem inúmeras ferramentas básicas que você pode encontrar na internet hoje, de autoconhecimento. Fala algumas, Ronan, pra gente deixar bem, bem objetivo, porque assim, a gente tá trazendo, acho que, muito incômodo. Né? Muito Esse incômodo. assunto ele é mais filosófico, assim, ele Tá traz trazendo, provocação. trazendo bastante Mas vamos na provocação na parte prática. Ah, e só um complemento, quando você fala, né, dos 4 pilares ali, um exemplo somos nós. Quando nós viemos pro negócio físico, nós saímos do digital, nós ficamos em segundo plano. E hoje a nossa rotina, ela é colocar a nossa rotina de treino na nossa agenda. No horário de trabalho. No horário de A gente trabalho. treina, ela faz parte do nosso trabalho. Ela é prevista na agenda. Então, assim, 8h30 da manhã, nós estamos indo para academia. O nosso horário, ele, né, pela nossa estrutura, pelo nosso modelo de negócio, ele nos permite esse horário de treino. A gente não tem hora para terminar, né? Então, 11 horas é o nosso horário de iniciar o expediente. Se a gente não tivesse colocado isso, nós estaríamos. Nossa. A gente já estava quase à beira do surto em um momento lá. E assim, como foi determinante para nossa Foi saúde mental, né? Sem falar do corpo físico mesmo, matéria, o quanto isso trouxe de benefícios para nós, para o nosso negócio, enfim. Então, só trazendo um exemplo aí, né? Com certeza. Porque é necessário, a gente precisa encontrar isso, né? Alimentação, se obrigar a comer uma alimentação equilibrada, né? Todo dia, todos os meio-dia, de dias, segunda a sexta, o meio-dia. horário. Tinha dias que a gente nem comia, né? Não está Agora, correto. meio-dia é o horário do almoço. Então e a gente acabou. vai encaixando ali conforme dá, né? Claro que para cada modelo de negócio vai A funcionar gente de encontrou outra. o nosso, né? Nós encontramos o conseguimos, nosso. porque a gente estava assim, muito acelerada. Vamos fazer. Porque tem dias que Calma. 10h30 da noite a gente está saindo de evento. É. Então, assim, a gente começa o dia na teoria 8h30, né? Porque nós começamos o dia dentro de uma academia. Mas 10h30, 11 horas, nosso dia está terminando. Como é que você inclui uma academia ali? Não tem como. Legal, Porque à noite a gente fica. Por exemplo, semana passada, de segunda a sexta, somente segunda que a gente não teve evento. Todos os dias tem algo À para noite, fazer. tá? À noite. É aquilo que eu falo, né? Primeiro, se você não se governa, você é governado. Uhum. E nesse aspecto do assunto que nós estávamos falando, nós seremos governados pela nossa própria mente. E a nossa Exato. própria mente, no instinto primitivo, ela quer economizar energia. Exato. Quer poupar, eu vou Ela poupar. quer poupar energia, sobrevivência. Uhum. Então, em resumo, assim, ó, eu acho muito legal o que vocês colocaram, porque, para mim, quando eu falo que empresário é uma profissão, é desenvolver um corpo de atleta, Uhum. Uhum. uma mente estrategista,
e uma alma de artista. Aham. Porque Ai, você vou tem que anotar ser- isso, porque isso vai Boa. pra legenda, vai pra Boa. descrição do vídeo. Boa, porque assim, e dentro do que você falou ali, mente de artista é ser criativo para adaptar de acordo com o meu negócio, Aham. com a minha realidade de vida, porque não tem como, né? Corpo de atleta, mente de artista aí? E corpo de atleta, mente estrategista e alma de artista. Alma de artista. Então, assim, você tem que ser criativo, você tem que encaixar na rotina e tem que ter uma mente estratégica. É. Por quê? Porque eu sei que aquilo é um ativo dentro de tudo que eu quero construir. E parece que depois que a gente começou a fazer isso, que a gente começou a. Porque a gente trabalha com também, tem que ser criativo nesse ramo que a gente trabalha. Então, assim, nós começamos a fazer isso e melhorou muito, né, Malu? Nossa. Muito. Tipo, a gente fica mais centrada, você tem que tomar decisão, a gente, ó, vamos sentar, fica uma sentada aqui, outra sentada aqui, olha, a gente tem que tomar essa decisão agora. Então, vamos, a gente conversa rapidinho, tal, a gente Nesse consegue. 1 ano de negócio físico, nós já somos sócias há mais de 2 anos, né? Mas aqui no espaço físico, a gente já precisou ajustar 3 dos nossos negócios, Uhum. dos nossos projetos, né? Então, essa clareza mesmo é todo um somatório de Nós ações que a paramos, gente né, e tem, falamos, ó, é esse mesmo caminho que nós vamos ou a gente pode recuar e ir para que é isso? normal, né? E É. fazendo A gente esses fez várias ajustes aí. alterações. E sabe assim, Malu, aqui que vos fala é uma pessoa que teve um burnout, real burnout. Olha, Então, não assim, fiquei o sabendo. preço é muito alto. Então eu falo assim, eu vivi o lado, porque uma coisa é você pintar a teoria, né? Aham. Uhum. Faz isso, faz aquilo, isso é lindo, maravilhoso. Na real, na vida real, a gente sabe que não É. funciona assim. Uhum. Você vai ter que lidar com conflito, desconforto, dúvida, tomada de decisão, Sim. mudança de rota. Aham. Você vai ter que ali ser ter corpo de atleta, mente estrategista e alma de artista, É se isso. reinventar o tempo todo. Mas eu cheguei num ponto que eu tava num punch, num ritmo muito forte de negócio, que eu cheguei a ficar 2 anos sem treinar. Mas não era só 2 anos sem treinar. Eu tava imerso no trabalho. Então eu não tinha o meu tempo voltado para socializar, para lazer. Construir uma marca não é fácil. Aham. Eu sabia, é um jogo de longo prazo, é uma maratona, não é um tiro de 100 metros raso. Eu vou precisar entender de gestão, de pessoas, de marketing, de produto, de distribuição, de atendimento, de branding, de construção de negócio. Então, isso foi muito claro para mim desde o início. Só que daí, nesse burnout, eu lembro que um dia eu acordei, eu não conseguia pensar no meu nome. Olha Aí eu só. fui pro médico, achei que eu tava tendo um AVC, até um amigo me levou. Aí o médico falou assim para mim, você quer um atestado? Eu falei, pô, doutor, Pra atestado? mim mesmo. Como assim atestado? Não existe isso no meu modelo mental, eu tenho meu negócio. Ele falou, então beleza. Então ou você para, ou teu corpo vai parar por você. Ah, Olha. Aí eu falei, tá bom, doutor, me pegou. O que o senhor recomenda? 3 dias, caverna, seu estilo e tal. E eu também já me conhecia, daí pegando aquilo que você falou, Ronan, pode dar algum exemplo prático de como a pessoa se autoconhecer? Existem algumas coisas que eu já vivi que eu posso falar dentre as inúmeras. Acho que o primeiro passo é você fazer um teste comportamental para se autoconhecer. Existem várias ferramentas. Então, a mais conhecida é o método DISC. Aham. Provavelmente, até depois dentro do canal de vocês podem indicar o melhor que vocês acreditam. Então, você vai entender como que você é, se você é uma pessoa mais dominante, se você é uma pessoa mais influente, que é mais comunicativa, se você é uma pessoa mais analítica, mais para dados, mais conformica. A que eu gosto se chama Inner Metrics. Até o CEO Brasil é meu amigo, então se alguém quiser depois, eu te deixo o Anote, link. por favor. é Eu o passo pra mais, vocês é o se mais conectarem. conhecido, né? É. Aham. Então, assim, você começa a se entender também, porque voltando para o governo de si, eu já tive colaborador lá mais no início. Hoje, Inner Metrics para mim é assim. Como empresário, eu entendo que eu sou como um técnico de futebol. Vamos falar de Copa, né? Aham. O Ancelotti, ele tem que saber qual da posição que ele coloca o melhor jogador. Então, acho que a minha principal atribuição hoje é saber onde cada pessoa vai desempenhar a melhor função. Não adianta eu colocar uma pessoa com capacidade de atacante na zaga, vai dar errado. Vai dar ruim. Então, quando você se autoconhece, eu já tive um momento na empresa que depois que a gente começou, logo na transição, cheguei para uma pessoa e falei, cara, você está na posição errada. Por que você começou essa posição? Ah, por causa disso, do meu pai, tal. Falei, tivemos uma conversa reflexiva que muda a vida. Passou 6 meses, eu encontrei o cara numa outra posição comercial. E era um cara a parte de números. Só que ele esquecia tudo. Então, o que quer dizer?
Quando você se entende também, você começa a se autogovernar. Porque você fala, meu, eu não tô na posição legal. Talvez esse peso que você carrega no trabalho, essa dificuldade, às vezes você senta, você está empreendendo numa carreira nova, por exemplo, pensando em transição de carreira. Pô, eu trabalhava, vamos fazer a jornada para transicionar a carreira. Eu saí de um CLT e hoje vou empreender no meu próprio negócio. Quando eu empreendo no meu próprio negócio, então vou ter que ser eu empresa. A não ser que você começa nas coisas lindas lá de São Paulo. Faz uma rodada, faz um fundo, recebe um aporte milionário, aí você monta uma coisa maravilhosa. Mas aí é aquela chancezinha, vamos para a né? realidade Brasil. Com Eu certeza. empresa. Então, às vezes, você vai ter que ser, cara, não dou bem com números. Então, será que eu posso ter um suporte inicial aqui só para resolver ali, dar uma organizadinha para focar na frente comercial, para colocar gasolina, tração no negócio, porque depois arruma. Tem uma frase que eu gosto, você só governa a partir de receita. Perfeito. Então, se autoconhecer. Então, eu gosto muito do Inner Metrics. Um outro ponto que chama que é fácil é o Enneagrama. Enneagrama, você vai se entender também. A partir disso, uma chave para mim, eu sou NA tipo 3. Multitarefa, realizador, acelerado. Só que quando eu entendo que por isso que às vezes chega domingo eu não quero tirar o pijama. E à noite eu quero um iFood e quero assistir 4 filmes. Gente, acho Porque que eu tô me vendo agora. é o meu momento caverna. Então, natural. Recentemente fez imersão, então quando eu gastei ele de quinta, domingo, muita energia. Sábado, porque teve entrega também. Domingo eu tava assim... Esgotado, meu. Offline, deixa eu tirar da tomada, mas segundo eu volto zero. Então, isso é um exemplo de se autoconhecer também. Senão já entra na semana... Você sabe o momento de pausar. Exato. Acho Pausa que isso é sabedoria. estratégica. Saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Então, Inner Metrics para perfil comportamental, Enneagrama para você também se autoconhecer ali, entender quais são suas forças, suas fraquezas. E, meu, isso aqui mudou minha vida. Que foi o método CIS do Paulo Vieira. Olha. Inclusive, lá em Alphaville, estava agora treinando com ele. E que eu falei em Alphaville, a gente treina na mesma academia. Assim, o Paulo é realmente um cara muito fora da curva, sabe? Então, quando a gente fala de liderança, também é muito modelo mental. E uma fala dele, que daí foi um mentor meu que falou, que o mentor falou assim pra ele, meu mentor, né? Aí isso foi uma conversa nossa, que ele perguntou pro Paulo, porque ele é mentorado do Paulo. Eu não sou mentorado do Paulo, eu conheci. Mas o meu mentor é mentorado por ele. E aí ele perguntou assim, Paulo, como você dá conta de tudo? Porque eu tô numa fase da minha vida que, beleza, venci o dinheiro, mas o trabalho demanda. Sim. Porque o Thiago Brunet fala outra coisa, né? Você acha que ter dinheiro é fácil? Dá muito mais trabalho do que não ter. Você tem que saber fazer contabilidade, finanças, imposto, saber liderar, administrar, o que você vai fazer para não ruir, todas as áreas. Então, ele perguntou e o Paulo falou para ele assim, ó, você é igual um time de futebol. Vamos dar um exemplo aqui, vou usar um exemplo, Palmeiras vai disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. Ele tem que saber, na tua vida, você tem que saber qual campeonato você está disposto a ganhar, qual você está disposto a empatar e qual você está disposto a perder. Acho que muito que a gente às vezes pinta de tem que ser impecável em todas as áreas. A vida é a lei da impermanência, é igual na natureza. Está o tempo todo em constante transformação. Então, acho que essa chave, para quem está ouvindo a gente, pode ser interessante para o momento que a pessoa vive. Mas a gente se cobrar de falar, meu, eu tenho que performar em tudo. É trabalho agora, é família e tal. Não, beleza. A partir do momento que você tem essa consciência, você fala, meu, qual área da minha vida que eu tô disposto a ganhar de fato? Eu tô entrando para ganhar. Libertadores, quarto de final, esse jogo é para ganhar, mas há 3 dias atrás eu tive um jogo do Brasileiro. Se eu entro para ganhar também, o meu time tá cansado na Libertadores. Eu vou comprometer. Só que o jogo do Brasileiro, nesse momento, eu tô disposto a empatar. E tá tudo bem. Se eu empatar, eu tô bem comigo mesmo. E o jogo do Paulista, se cruzar com um brasileiro, eu falo, meu, esse jogo eu até vou entrar para empatar, mas se eu perder, tá tudo bem. Então, qual área da tua vida hoje você tá disposto a ganhar, a empatar e a perder? Então, o Paulo falou isso pro meu mentor, pro Léo. O Léo falou pra gente numa conversa que a gente teve, assim, virou a chave, sabe? Então, o Paulo, ele para quem tiver num momento de vida que fala, cara, eu já vi várias coisas, mas eu queria uma virada de chave, eu aconselho, assim, a fazer o método CIS. O método CIS foi bem transformador para mim, é uma jornada de crença, de autoconhecimento, isso é uma imersão de 4 dias. Então, deixando as ferramentas práticas, aí método CIS, Enneagrama e perfil comportamental. Só que essas 3 ferramentas, eu acho que você sai do zero, talvez para mais de um, para quem nunca fez nada, sabe? Vai te ajudar muito nos seus negócios e na sua vida.
Que legal. Uau. Nossa, E os que 4 aula. pilares, né? A gente não pode esquecer dos 4 pilares. Exato. Repete, Ronan, por gentileza. É o físico, Físico, mental, mental. emocional e espiritual. Eu gosto muito eu fiz uma vez um desenhozinho da tabela periódica de química. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil de formação acadêmica. Atuou alguma vez na vida? Não, Eu nem me zero. lembrava disso. Zero. Eu entrei na civil para me dar base executiva para tocar negócio. Uhum. Esse era o meu porquê no dia 1. E era um porquê forte para sustentar 5 anos de engenharia, um dos cursos mais difíceis. Uhum. Os 2 primeiros anos, você começa com 5 turmas, nós formamos em 2. Juntou. Porque é muito difícil, entendeu? Concluir a faculdade. Concluir a faculdade, cálculo, pesado, número, enfim, a jornada como um todo. Então aí eu fiz o desenhozinho, é como você pegar essa tabela periódica, você coloca, vamos colocar PM de pilar mental, PE de pilar emocional e o P maior de espiritual, eu coloco o E maiúsculo como espiritual, isso é uma escolha minha. E aí você vai fazer os 3 assim, né? 1, 2 e 3, e aqui vai ficar fora, aí você aponta uma flecha pro físico. Ele é aberto. Por quê? Tudo que você faz dentro reverbera fora. Olha, O teu que físico, legal. ele é só um reflexo do modelo mental que você tem aqui dentro. Porque você vai ter que ser disciplinado. Uhum. Você vai ter que pagar o preço. Uhum. Você vai ter que Às fazer vezes abdicar acordos com alguma você. coisa pra- Você vai ter que ter conversas difíceis, às vezes na família, chamar o marido e falar: amor, nesse momento de vida, demanda esse ritmo. Vou ficar ausente de casa por um De tal período. momento. Você me eu apoia? falei isso pro meu marido. Tá comigo? Vamos junto? Porque daí você entra em unidade. Na Bíblia fala em Gênesis, né? Uhum. Que aquilo que tá em unidade é algo que prospera. Exato. O que não tá em unidade, o povo se dispersa. Uhum. Em Gênesis tem essa Cada passagem. um para um lado. Cada um para um lado. Não sabia. Então, eu acredito muito nisso, ô Malu. E uma chave final que eu gosto de compartilhar, depois de todo esse insight, toda essa conversa que a gente trouxe, se você está empreendendo numa área nova, você está empreendendo o seu negócio, é neste tempo ter uma visão de ecossistema e uma visão de construir você como uma marca pessoal forte. Isso é valioso, né? Uhum. Pro nosso momento atual. É. Pode falar Sim, mais sobre Posso isso. falar? Pode falar, Ronan. Então Ele deu tá. uma olhadinha aqui porque a gente estourou no tempo, mas pode é ir. fundamental falar sobre isso, inclusive já trazendo um gancho do trabalho que você executa hoje, né? Legal. Falar um pouquinho da RM Club, Isso. Legal. que é... Aí a gente fecha, porque eu acho que a gente conseguiu a entrega completa que a gente Pô. se propôs para hoje, né? Exatamente, legal. Então, assim, ó, pensando em você empreender no tempo de hoje, eu acredito que tem um termo bonitinho que os americanos dão, que é Founder-Led Growth, mas na real, trazendo para nossa realidade, é você ser o maior canal de aquisição do seu próprio negócio. Uhum. Mas quando eu falo isso, as pessoas muitas vezes pensam que Ronan, então eu tenho que estar no Instagram? Depende. A blogueiragem, né? Depende do seu mercado. Depende do seu mercado e do seu público. Só que, por exemplo, você ser um canal de aquisição do seu negócio é você ligar hoje para os 5 melhores clientes, pegar um salão de festa do seu condomínio ou um espaço da empresa, vou reunir 5 clientes importantes no negócio, você é um deles, e eu gostaria de dar um jantar ou um café na sexta, porque com esses clientes eu vou dividir com vocês a minha visão de mercado que eu estou enxergando para 2026. Uau. Todo empresário quer saber visão, quer ampliar consciência, Sim. quer trocar com outros empresários que vão trazer possíveis viradas de chave. Porque as maiores viradas de chave, elas vêm de conversas informais, não é você olhando para a tela do computador. Então, decisões difíceis que eu tenho que tomar, eu tomo correndo, eu tomo no parque, eu tomo na sauna, eu tomo nadando, eu tomo na academia, eu tomo ligando para um amigo e ele me faz uma pergunta difícil, desconfortável, que me abre uma chave. Né? Então, pensando nesse movimento de você usar uma marca pessoal forte, você se posicionar, é você entender isso. Acho que a primeira chave é você ter a consciência de que isso é importante. É um assunto que a gente pode ter um episódio para falar sobre isso. Mas quando você pensa em se posicionar de maneira intencional, você começa a trazer ideias e iniciativas para que você seja lembrado. Uma marca pessoal forte, ela é a memória que você instala na cabeça das pessoas e o que elas falam sobre você quando você não está na mesa. Então, qual tem sido as suas iniciativas? Como você tem se posicionado hoje? Como você tem governado as pessoas, os seus líderes, dentro do seu setor, do seu nicho,
as boas relações que você tem construído com os seus parceiros, qual é a memória que você tem instalado na cabeça das pessoas. Porque daí quando a pessoa pensa em você, ela já pensa, já vai na cabeça dela, né? Exatamente. certeza. Ela não. O posicionamento, ele é assim, ó, é a percepção de valor que você constrói na cabeça das pessoas. Uhum. Então, trazendo um pouquinho para o digital aqui, se você vai para Instagram e tal, você tem que pensar qual é o posicionamento que você quer provocar na cabeça das pessoas. Então, você vai escolher pilares que intencionalmente, um recorte que você vai se posicionar de maneira estratégica e intencional, de modo que serve a tua promessa, que serve a entrega do teu negócio. Porque Founder-Led Growth é você usar o digital, o Instagram e os múltiplos canais de aquisição. Esse é um deles, podcast, Twitter, o X, que é o Twitter, né? O X e o Instagram, e dentre outros. LinkedIn, por exemplo. Então, onde que está o teu cliente? Aonde ele lê, aonde ele consome, aonde ele transita. Essa é a primeira pergunta que você tem que resolver para saber onde você vai se posicionar para usar a sua energia como um ativo estratégico. Esse é o primeiro ponto. A partir disso, não pense naquela coisa mirabolante para se posicionar, para não fazer, porque complexidade traz paralisia. Então pensa assim, onde meu cliente consome. Parte pelo básico, que vai dar certo, né? Vai dar certo e vai arrumando um avião em pleno voo. Isso. Trocando a roda com o carro Apertando andando. parafuso. A gente fala muito isso. É o filme Missão Impossível do Tom Cruise, lá o último. Exato. Ele tá no avião amarelo pendurado, arrumando e tentando pegar o outro e pular pra cá. Então, meu, empreender É isso. É você fazer o seguinte, 1% todo dia. Ontem eu não fazia, hoje eu faço. Lembra do compounding effect, do efeito cumulativo? É quase os juros compostos, seja um momento do tempo que ele começa a dar muito mais. Isso. Mas não é numa decisão que vai resolver, sabe? Então, ter essa marca, entender esse ativo hoje de você ser o principal canal de aquisição. Então, coisas práticas, Malu. Onde o seu cliente transita hoje no teu nicho? Como ele toma a decisão? Qual é a dor emocional dele e dor funcional e dor cultural? A funcional é a tua promessa. É o que você entrega. Resultado e confiança e XPTO, que eu não sei o segmento, né, de quem tá ouvindo. Mas a dor que você vai ser lembrado, a tua marca pessoal resolve a dor cultural e a dor emocional. Então, qual é a dor que o teu público fala nas mesas, nos bastidores, que eles não suportam mais? Talvez ali seja uma dor para você liderar e falar para essas pessoas. E aí você começa a instalar uma marca pessoal, você começa a se posicionar. Fala, pô, o Ronan, quando fala de imagem, de moda, de negócio, uma marca de premium, luxo, é o Ronan, cara, porque ele transita nos ambientes legais, ele acessa mesas estratégicas, o ecossistema dele é construído em volta disso, ele faz eventos, ele faz experiências, e a partir disso surge o RM Club. Então, bem em resumo hoje, começou na primeira fase por um empresário que entende isso e quer se posicionar de maneira intencional, estratégica e lucrativa nos seus negócios. Porque daí o trabalho que a gente faz lá para mentorar outros empresários não é só na imagem. Ele entender qual é o ativo principal dele, como ele constrói essa imagem de maneira a instalar uma memória de percepção que ele quer transmitir. Porque daí vai depender do mercado. Para o médico é uma estratégia, dependendo do perfil dele também. Sim, que é onde eu vou usar todo o meu know-how, toda a metodologia que eu desenvolvi, porque eu preciso entender qual é o público dele. Se ele não é um cara tão comunicativo, ele é um cara mais conforme, não adianta eu vir com uma roupagem desse cara nesse cara. É uma construção de identidade. Porque a partir disso, ele se vê melhor, ele se sente mais autoconfiante, ele toma melhores decisões e, consequentemente, também cobra mais caro. Porque cobrar caro é sobre como você se vê e não como o outro te enxerga. Então, isso tem muito a ver na construção de marca pessoal. E aí, com esses empresários, eu tenho desenvolvido isso e a partir do one-on-one que nós construímos essa jornada individual, dentro desse acompanhamento comigo, surgiu o RM Club, que daí é uma plataforma de empresários onde pessoas de princípios e valores e congruência, mentalidade semelhante se conectam. Porque para você acessar uma mentoria, para você acessar um braço educacional, você tem que querer se tornar uma pessoa rara. E uma Você pessoa fala rara, muito sobre isso, né? Eu falo muito. Uma pessoa rara, se você é uma mãe e tem 3 filhos, você é uma mulher rara. Ah lá, aqui, ó, pronto. Tem 3 filhos. Boa, depois eu vou... Amei o exemplo. Vou pegar a mentoria com você depois, porque eu e minha esposa, nós queremos ter 3 pitucos. Olha, que legal, que legal. Os molequinhos, as Super menininhas. apoio. Boa. Então, assim, já é um exemplo aqui de mentoria. Porque se alguém já passou pelo canal que eu quero atravessar,
É basicamente assim, ó, quanto mais vale o teu tempo hoje, mais caro é você avançar sozinho. Esse é o conceito de mentoria. Por quê? A Malu já passou. Só de eu olhar pra ela e pensar 3 filhos, as noites que ela não dormiu, as tomadas de decisão, eu sei que ela é empreendedora, empresária, vai pra cima, tem uma história linda de negócio. Então assim, Malu, eu vou ter 3, me dá a chave. O que eu preciso fazer? Porque eu já quero ir direto pra quem já passou. Sim. Já dá para encurtar o trajeto, Já dá né? para certeza, encurtar. né? Então o RM Club ele surgiu muito disso. Então quando o empresário ele entende que o tempo dele é um ativo, ele fala, cara, só resolve essa parte para mim. E mentoria é diferente, porque mentoria é mexer no ponteiro de resultado. Eu falo que quanto menos tempo seu eu gasto para resolver teu problema, mais caro é meu negócio. Porque tempo é vida. É isso, é isso. Então, eu Uma acredito curiosidade, nisso. Ronan, RM Club para homens, porque a R Mendes é público masculino. Público masculino. E o seu segmento é masculino? Masculino. Recentemente a gente lançou uma cápsula feminina também. Hoje, dentro da operação, se você for em loja nossa, vai ter básica para mulher. Porque nós entendemos em jornada de cliente e construção, mas daí para outro assunto. Para a gente construir negócio, porque essa mulher tá lá dentro também. Então a gente tem uma cápsulazinha, mas a gente nem se posiciona. A gente se Só um posiciona perfume dentro um da perfume, marca. E aí a gente tem hoje o público masculino como core e o RM Club Também. hoje é para homens. Tá? A gente mentoria, a parte de imersão não. Aí é aberto porque na imersão ele é uma segunda fase. Na imersão a gente não fala só de posicionamento, de governo, a gente fala de cultura, de liderança, de construir times que performam e fala de expansão e construção de negócio também. Olha só, quanta então coisa, né? quando trouxer uma nova imersão aqui para Maringá, porque recentemente já teve uma, né? Tivemos uma. Então, quando trouxer aqui para Maringá, por favor, vamos divulgar aqui e falar, já que é Sim. aberto, né? Exatamente. E trazer um público aí desse que está nos assistindo aqui. E quem quiser conhecer um pouco mais do Ronan, conhecer um pouco mais do seu trabalho, te encontra onde? Instagram, LinkedIn, TikTok, né? Que tá tão forte hoje. Boa, TikTok tá forte, mas sendo vulnerável, que eu acho que uma das coisas de você se governar e saber, não ter problema nenhum com ser vulnerável. Né? Eu tô achando que eu tô ficando um pouco, já passando, nem no TikTok eu não mexo. Não ainda. Mas vai ter, a gente já tem conversado sobre isso para poder resolver isso. Mas Instagram é Rmendes, RMendes, depois vocês colocam na tela, fica fácil no link ali, na descrição. Então, meu Instagram pessoal é Rmendes e o da marca é Rmendes com 2 S's? 2 E's e 2 S's no final. Rmendes, aí EESS no final. EESS. Aqui? E aí o da... esse não, um só. Um só aqui. É Daí a gente coloca na descrição, isso. porque daí o pessoal vai lá te seguir, pode mandar mensagem no seu direct, conhecer um pouco mais de você. Com certeza vão pedir dicas, né? Ah, e aí, vai e aí o da sim. marca é by R Mendes, BYR Mendes. By R Mendes. Esse é o nosso negócio. É aqui em Tudo Maringá. junto, né, Ronan? By R Mendes, a gente tem uma operação, enfim, aí fica o convite para conhecer nossa loja. Exato. Conhecer nosso negócio, tem uma jornada bem legal ali, tudo que eu viajei já, do que eu vivi, está materializado no nosso ponto de venda, assim, arquitetura, experiência, jornada de cliente. Então é um negócio que a gente se orgulha muito aí do que a gente construiu. Você quer deixar o endereço da loja? Posso deixar? Porque daí o pessoal nem se dá o trabalho de procurar, já fica aí mastigadinho, só para ir lá visitar. Maitá. Na Avenida Maitá, 541, fica facinho. A loja é linda, aconchegante. Mora em cima, então a gente passa e Olha fica lá. lá babando cada coisa linda, maravilhosa. Legal, Malu. Obrigado pelo convite. Imagina, Foi a uma honra gente estar agradece, que bom que deu certo, Que né? maravilha, Exato. né? Pra gente receber você aqui e trazer tanto conteúdo, tenho certeza que deixou ali vários incômodos, mas essa era mesmo a intenção, é né? colocar a nossa audiência para pensar nisso, porque o Ronan, ele respira e transpira negócio, né? Então tem muito a Vai ser um trazer. podcast para assistir Não duas, é três aula, isso aqui vezes foi e aula, anotando. foi um Aula, privilégio aula mesmo. Uma honra. E se eu puder deixar uma ressalva final, Malu, Por favor. tem uma frase que eu gosto muito que fala que todo negócio cresce até a capacidade de governo do seu líder. Então, Perfeito. pensa, vale a pena você se desenvolver, pagar o preço, buscar de fato aquilo que você almeja, sonha e deseja. Parece
um fechamento motivacional, mas ele não é, ele é uma verdade que você tem que encarar Na prática, na né? prática, porque assim, é você que vai ser capaz de levar você para o próximo ponto. Então, o tempo Exatamente. perfeito nunca vai existir. E eu gosto muito de uma frase que fala que sucesso é a única opção. Não tem plano B. Não tem plano B. É tem esse plano B. ponto. É isso. É isso, sucesso é a única opção. Então, qual que é o teu sucesso hoje? Uhum. Sucesso é relativo para cada É. um. Uhum. Meu sucesso é familiar, meu sucesso é com os meus filhos, meu sucesso é no casamento, É. meu sucesso é empreender, meu sucesso é pôr meu negócio de pé agora. Então, qual que é o teu sucesso? E acho Então, que é mais uma reflexão, é uma né? reflexão. Porque muitas pessoas a gente pergunta e não sabe responder. Não. Porque não para fazer essa autoanálise, se entender e se conhecer. Né? Muitas vezes a Exatamente. pessoa já está muito próximo de e nem sabia que era aquilo, né? Exatamente. Então, assim, encara como sendo a única opção sucesso, porque a partir do momento que você encara essa verdade dentro para fora, todas as suas decisões começam a servir isso que você acredita primeiro em si mesmo. Excelente. Nossa, excelente. Nós falamos, Que a gente aula. avisou no início que era uma aula, não é mesmo? Ronan, obrigada mais uma vez, né? Obrigada, Quando estiver viu? em Maringá de novo, a casa está de portas abertas para você. Tenho certeza que o seu conteúdo ele contribuiu e incomodou muito. Obrigado, obrigado. Espero que possa ter servido aqui de maneira mais genuína. Sim, Muito, Contem com comigo certeza. numa próxima. Muito Com mesmo. certeza. Obrigada. Deixa Viu? essa parte 2 aí. Obrigada. E obrigada pela presença de vocês. Quem ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve para não perder nenhum episódio, tá bom? Ó, um beijo e até o Beijo. próximo. Tchau, tchau.